Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar dos Porto Mutts, contra tudo e contra todos. Olá a todos, mais um episódio aqui do Tudo sobre Futebol Americano, dedicado ao futebol americano em Portugal. Desta feita, este é o penúltimo episódio dedicado aqui ao futebol americano em Portugal, onde tenho tido a oportunidade de falar com algumas pessoas ligadas quer ao desporto a nível nacional, quer a algumas equipas, e neste caso, para este episódio, será focado nos Porto Mutts, e tenho comigo o Brian Lopes, que vai ter aqui a oportunidade, e também, aliás, disponibilizou-se também para estar aqui presente e falar um pouco comigo. E Brian, em primeiro lugar, muito obrigado por isso. E bem-vindo aqui a este podcast, onde eu começo sempre por pedir aqui um bocadinho que quem está desse lado e quem está aqui connosco se apresente um bocadinho, fala aqui de um bocadinho de quem é e como é que foi aqui a sua ligação ao futebol americano. Olá, boa noite, Amorim. Desde já aproveitei o convite para participar um bocadinho nesta conversa. Do que eu sou a nível pessoal, sou cabo-verdiano. Estou em Portugal há mais ou menos 11 anos. Sou formado em engenharia mecânica e neste momento estou a trabalhar como project manager numa empresa de construção metálica. Okay. Em relação ao americano, já estou ligado ao futebol americano aqui em Portugal há mais ou menos 10 anos. Quando comecei, foi um mero convite de um amigo que convidou um amigo, e esse, que na altura era o Christopher Miranda, acabou por me passar a palavra e foi o primeiro treino que fizemos foi nos Parede Lumberjacks, o que passamos lá um ano e depois acabamos por mudar para a equipa de Porto Mutts, que foi criada aqui no Porto. Assim deu seguimento à minha história no futebol americano aqui em Portugal. Boa. Olha, só agora uma pergunta. Tu disseste que eras cabo-verdiano, és de que ilha, só por curiosidade? Sou da Ilha do Fogo, nasci Ok. na Ilha do Fogo, mas cresci na Ilha de Santiago. Há Ah, quantos anos para ok. Santiago? Eu faço sempre confusão. Vivi até os 18 anos. A ilha principal, a ilha onde é mais turística é do Sal, certo? É isso. O Sal, exatamente, é onde Ok. tem maior concentração de turismo Yeah. e tem belas praias que é incrível. Pá, Parece yeah, eu é tive um a oportunidade, eu pedaço estava-te a das perguntar Caraíbas. isso. Eu Água estava-te a perguntar é isso porque tive a oportunidade de lá ir em 2018 e pá, adorei, adorei. E aliás, há uma coisa engraçada que é tu já tiveste e tens ainda também muitos cabo-verdianos ligados aqui ao futebol americano em Portugal. Mencionaste o Christopher Miranda, eu acho que ele também é cabo-verdiano, certo? Espero não estar a cometer aqui nenhum erro. exatamente Cabo Verde. Yeah, também tiveste o Infelizmente já Naka. não está ligado ao futebol americano aqui em Portugal. Acabou exatamente o NAC. Conheci-o através do futebol americano. Tínhamos o Derek Fonseca, que já também não joga. A malta Cabo Verde acabou um bocadinho por se dispersar. Neste momento, que eu saiba, devo ser o único cabo-verdiano aqui no Porto a jogar. É. Eu estava a dizer isso porque pá, é giro e, aliás, eu acho que todos os jogadores cabo-verdianos que eu tive a oportunidade de conhecer todos eles eram excelentes jogadores. Obviamente falo de ti, falo do Christopher Miranda, do Naka, do Arnold Vera Cruz, que também esteve nos Navigators. Pá, é giro só de pensar nisso. Se calhar, quem Exatamente. sabe no futuro possamos ter uma equipa de futebol americano em Cabo Verde. Quem sabe o que o futuro nos reserva. Mas Fazemos pronto, olha, Cabo Verde contra Portugal. pá, era lindo, Seria era lindo, era lindo. giro. Ia-te aqui lançar então aqui algumas perguntas. Estavas a dizer aqui em off antes de começarmos que não gostas muito de entrevista e tudo mais. Pá, a ideia disto é uma entrevista, é mesmo uma conversa. Pá, e por isso é uma conversa que eu quero que seja descontraída. Pá, e acima de tudo, onde eu gostava de me focar aqui um bocadinho nos Mutts. Tu mencionaste que, obviamente, começaste nos Lumberjacks, depois foste para os Mutts.
e o nome que eu dei ao episódio foi um bocado Mutts contra tudo e contra todos, não porque os Mutts tenham sido uma equipa que se tenha posicionado contra o mundo, mas porque são uma equipa que desde o início tiveram uma filosofia muito própria. No primeiro ano de criação, de participação na Liga, foram uma final, sempre foram uma equipa aguerrida, olhos nos olhos com qualquer adversário. Queres-nos falar um bocadinho só dessa cultura? Como é que, ou de onde é que vem essa cultura dos Porto Mutts? Amorim, isso é, pronto, é como o Amorim diz, isso foi sempre o que me cativou no projeto Mats. Como se sabe, temos o lema de Hard Work, No Excuses, que é, acaba por ser um bocadinho a história dos Mats. Estar sempre a batalhar contra tudo, contra todas as adversidades, problemas e também não é só um lema para o futebol americano, é um lema para a vida. Isto muita gente às vezes não percebe, que quem aplicar isto, quer no futebol americano, quer na vida, há de ter sucesso. Que o hard work e o no excuses é para levar para a vida toda. É isto que me acabou por cativar nos Mets. E isso manteve-nos sempre unidos. Eu acho que o grande ponto de viragem nos Mets foi o ano que nós tivemos sem... Porque os Mets foram criados, tive nos Mets desde os primeiros treinos, criou-se os Mets e depois tivemos um ano em que dissemos, pronto, este ano vai ser um ano base em que não vamos competir, vamos criar bases. Vamos criar um projeto sólido. E ao invés de nos atirarmos para a liga e não saber como é que ia correr, de não fazer boa figura, preferimos parar um ano, que foi duro, que foi duríssimo, de treinar a mentalidade, treinar treinos com pouca gente, à chuva, sem a saber que não íamos competir em breve. Isso acabou por criar uma união entre os que foram ficando, ou seja, os mais fortes é que ficaram. Ou seja, com isto criou-se uma equipa super coesa e fortíssima na altura. Para quem estava a começar o campeonato pela primeira vez, foi impecável. De conseguirmos logo no primeiro ano ir à final contra uns Navigators fortíssimos. Na altura lembro-me que era a equipa a sensação e continuou a ser por alguns anos, mas foi isso que acabou por dar os Mets essa resiliência em sempre tentar e sempre tentar fazer o que os outros não faziam. E daí ter esse nome, esse lema para os Mets, que é ser os rafeiros. Os rafeiros, que é os que são meio abandonados, mas quando se juntam, são fortíssimos. Que é um bocadinho esta ideia que os Mets querem passar e ainda passam. Sim, sim. Não, é verdade, eu posso comprovar isso, porque lembro-me, aliás, do nascimento dos Mets, e agora vou-te lançar aqui um dado estatístico, porque pá, eu sou um rato de Excel, e eu tenho uma ficha, um documento meu que tem todos os jogos da Liga Portuguesa de Futebol Americano, desde a primeira até à 11ª, que foi interrompida, e eu Isso não é sei ótimo. se, e eu não sei se tu sabias disto, mas os Mets, em termos de percentagem de vitórias, estou a falar de percentagens de vitórias na fase regular, são a equipa que tem mais percentagem, tem 82%, ou seja, tiveram 45 vitórias, 10 derrotas na fase regular, e depois na fase a eliminar, nos playoffs, tem um registro de 6 vitórias e 7 derrotas, é onde estou um bocadinho com a margem mais negativa, vá, mas no global, se olharmos para o conjunto de jogos da fase regular e dos playoffs, são a equipa que tem mais percentagem mesmo assim, ainda que estejam equiparados aos Devils, sendo que os Devils têm a menos jogos disputados e têm uma percentagem de mais vitórias nos playoffs, comparando com os Mets. Isto representa também um bocadinho aquilo que é a cultura dos Mets, não é? E é o que tu estavas a dizer, aquele ano de paragem acabou por cimentar um bocado a equipa, por lhes dar umas bases fortes
que depois se traduziram em ano após ano. Os Mets são uma equipa que ganha jogos, e neste caso, este dado estatístico, eu não sei se o tinhas ou não, ou se sabias, mas comprova um Por bocadinho isso acaso tudo. tinha mais ou menos uma ideia que, em termos de porcentagem de vitórias na fase regular, estávamos bastante bem, porque lembro-me, eu tive nos Mets desde o início, lembro-me de poucas vezes termos perdido, e até consigo lembrar-me dos jogos em que perdemos. E isso já diz alguma coisa, quando já não me lembro todas que ganhamos, mas os que perdemos ainda consigo Claro, lembrar. Já, claro. como diz, na fase já dos playoffs, infelizmente ainda não temos uma liga, que é o que é o, que é o, que é o objetivo de qualquer equipa quando entra na liga, mas infelizmente ainda não o conseguimos, mas a trabalhar é sempre para conseguir isso. Nós sempre apontamos para o ponto mais alto e é para lá continuamos e para lá queremos ir. Sim, não, e agora pegando um bocadinho, se calhar, nisso que tu estavas a dizer, de, daquilo que falta, se calhar, aos Mets, que é o tal vitória no campeonato. Os Mets tiveram 3 finais disputadas, a final da quarta edição, que perderam com os Navigators 20. Tivemos depois a final da nona edição, que foi o jogo com menos pontos na história da Liga, 6-0, a favor na altura dos Dragons, num jogo disputado em Torres Vedras, e depois na 10ª edição, o final disputada contra os Lisboa Devils, que ficou 23-6, a favor da equipa de Lisboa. O que é que falta para os Mets conseguirem ganhar uma final? O que é que tu sentes que de alguma forma possa ser aqui o elo que falta nesses momentos cruciais? Consegues identificar aqui alguma coisa? Eu acho grande parte é o nervosismo quando chegamos lá nos últimos jogos. Como ainda não conseguimos quebrar esse tabu, fica sempre aquela sensação de se calhar é possível que perdamos outra vez. E alguma coisa começa a correr mal, a equipa normalmente pode ir abaixo. E isto é um fator muito, muito, muito forte. Eu lembro-me de vezes em que havia pessoal, principalmente nos jogos na primeira final, eu lembro-me Uhum. de pessoal, antes do jogo já notava-se, não é que diziam, mas notava-se que, como íamos jogar com os Navigators, já tinham aquele sentimento, se calhar vamos perder outra vez. E nunca, se calhar, disputamos os jogos a níveis anímicos no mesmo ponto. Se calhar os Navigators iam para o jogo, vamos ganhar isso, e isto acaba por ajudar o mindset nos jogos, no último jogo da época, que nós nunca conseguimos chegar lá como vencedores, e o restante já tem experiência de ter ganho, se calhar chegam com outra mentalidade, e isto às vezes acaba por afetar a equipa. E também na segunda final que nós perdemos, simplesmente aquele foi um jogo que podia cair para qualquer lado. É verdade. Aí É verdade. até nesse jogo não vi metade do jogo, porque lesionei-me a meio do primeiro quarto, penso eu. Passou todo no hospital, só cheguei mesmo no final, quando marcaram o TD. E nesse jogo aí a reação da equipa já era diferente. Eu sentia que a equipa estava num outro mood, que se estava a sentir que podia ganhar. Estávamos todos na mesma página. E pronto, e também o tempo não ajudou, daí ter ficado 6-0 e não ter sido um Sim, melhor espetáculo. é verdade, é verdade. No último, contra os Lisboa Devils, faltou a estrela no início do jogo, e depois foi tudo abaixo. Tivemos jogadores expulsos,
Não é um jogo exemplo que eu gostaria de falar, mas pronto, penso que foi dos jogos menos conseguidos por parte do Sport Mats, mas pronto, Fazem, já sim, foi e são agora é jogos. tentar trabalhar nesta vertente nos últimos jogos. Faltar Yeah. aquela estrelinha no último jogo. Se calhar é isso que falta um bocadinho aos Mats. Yeah. Há jogos, é o que estás a dizer, há jogos que ficamos sempre com alguma mágoa, ou que achámos que as coisas podiam ter sido um bocadinho diferentes se tivéssemos essa estrelinha, ou se as coisas corressem de outra maneira. Mas olha, há um duelo que historicamente é sempre um grande jogo, que é quando os Mets apanham os Crusaders. Porque É, eu também fui aqui buscar, também fui buscar aqui estes dados. Os Crusaders e os Mets jogaram entre si 5 vezes. 3 vezes na fase regular e 2 vezes nos playoffs. Eu lembro-me que os 2 jogos nos playoffs foram 2 jogos incríveis. O jogo é. da sexta edição da Liga ficou 36-24 a favor dos Crusaders. Foi uma meia-final simplesmente inacreditável. Eu lembro-me bem na altura. Também lembro-me desse jogo. E a final da nona, aliás, o jogo no wildcard da nona edição ficou 16-13 a favor dos Mets, também foi um jogo super bem disputado. Porquê é que tu achas que isto acontece? Achas que é os próprios sistemas que as duas equipas têm que acabam por, não sei, de alguma forma catalisar um bocadinho que estes jogos entre as duas equipas sejam sempre espetaculares? Epá, não sei, simplesmente acontece. Porque uma pessoa nunca está à espera. Pronto, não estávamos à espera no primeiro jogo de perder, mas aquilo foi um jogo incrível. Ainda me lembro, sorte, por mais sorte da parte dos Cruzeiros, que tiveram essa estrelinha no final, que foi passes, drives incríveis. Ainda, por acaso, nem estava a pensar nesse jogo, nem sabia que ia levar as coisas para esse lado, mas de facto foi um jogo incrível. Ainda me arrepio de me lembrar desse jogo, mas foi por acaso um jogo de impróprio para cardíacos. Foi mesmo, E foi foi, mesmo. foi renhido até o final, os Cruzeiros acabaram por levar a melhor. Mas também houve um jogo em Lisboa, que também foi algo do género. Aí conseguimos ganhar. Penso, esse jogo não há game tape. Houve alguma coisa, não há game tape. Para mim, foi um dos melhores jogos a níveis de equipa que já fizemos. Foi um jogo tremendo. Tivemos sempre a competir ao mais alto nível e dessa vez a sorte sorriu para o nosso lado, mas de facto os jogos com os Cruzeiros sempre ficam na memória. Sem dúvida, são jogos que são imperdíveis. E olha, e nessa sequência, se tu tivesses que dizer aqui, e já tiveste a oportunidade de participar em dezenas, se não já próximo da centena de jogos ao longo do teu percurso no futebol americano, qual é que é para ti o jogo mais icónico que tu tiveste a oportunidade de fazer parte? Bom, ehm, para mim o jogo que vem sempre à memória é a meia final contra os Devils. Eh, Aquele jogo para mim foi incrível. Foi um jogo de equipa, toda a gente focada, em que contra todas as odds fomos a Lisboa, acreditamos, esse jogo acreditamos mesmo, e conseguimos. E foi um jogo incrível, também um bocadinho à semelhança do que foi com os Cruzeiros. Por acaso este já está um bocadinho mais fresco na memória. Mas foi o jogo que mais me deixa feliz em termos de equipa e em termos pessoais também nesse jogo. E a equipa técnica, todos tiveram a altura do desafio e foi também um jogo de cortar a respiração.
Eu, Não eu, sei eu, se lá- se eu, se recorda desse jogo. eu claro que me lembro, mas eu não fico feliz pelo jogo, não é? Porque eu estava do lado oposto. Eu, eu Não, sei, eu sei, não. eu sei. Mas eu lembro do jogo. Esse foi o meu último jogo a comandar os Devils. Pá, e posso partilhar contigo que para esse jogo os Devils claramente foram com um bocado com o mindset, com a mentalidade de que era um jogo que estava ganho. Ia ser fácil, Fomos, exatamente. e fomos super surpreendidos. Não tenho problema nenhum em admitir isso aqui contigo e para quem nos possa estar a ouvir, porque faz parte da aprendizagem de qualquer equipa, não é? E eu Exatamente. lembro-me que no ano anterior os Devils e os Mutts tinham jogado e o jogo tinha ficado acho que 57, algo do Exatamente. género. Pá, um jogo super desfasado, Desequilíbrio. Exatamente. desequilibrado, exatamente. No ano a seguir, pá, jogamos essas meias finais e na altura havia muita conversa de que a final vai ser Devils e Dragons, vai ser o encontro, as duas equipas, pá, e de repente somos E os matos surpreendidos foram por esquecidos vocês. no canto. Completamente, completamente. E eu lembro-me que, lá está, vocês chegaram, ao intervalo o jogo estava super, o jogo foi todo ele equilibrado, a questão é que a vossa defesa, pá, o trabalho que vocês fizeram em completamente secar tudo aquilo que os Devils tinham feito bem ao longo do ano, pá, foi muito bom. E depois acreditaram, é o que tu disseste, aquele vosso touchdown no início da segunda parte com aquela jogada de reverse para o Fábio, Exatamente, um, exatamente. pá, essa jogada, eu lembro, olha, estava ao telefone com o nosso coach, na altura o Anthony Skinner, que ele fazia-nos um bocadinho de consultoria ao longo da época e também em termos de orientação da própria defesa. E eu estava ao telefone com ele, estava à entrada do campo e de repente vejo que é pá, a vossa primeira ou segunda jogada ofensiva da segunda parte, Foi touchdown do logo a primeira, Fábio. penso eu. Foi Pá, logo a primeira. e foi do género, era um jogo que era vosso, estava feito para ser vosso. Estava escrito. Pá, sim, sim, estava. Pá, e percebo perfeitamente a sensação que tu me estavas a tentar transmitir. Obviamente não tenho tantas boas memórias do jogo como tu, mas se calhar era giro tu partilhares um bocadinho como é que vocês se prepararam para esse jogo. O que é que vocês, tu de certeza que sabes um bocadinho isto, não na questão tática, mas em termos mentais, que tipo de preparação é que vocês fizeram para, de alguma forma, tentar derrubar o Golias que tinham sido os Devils nos 2 anos anteriores a esse? É assim, não foi mais o trabalho de individualmente cada um começar a engrenar nas coisas, nos treinos, nas partes teóricas e práticas. Sentimos que o nível de confiança da equipa foi aumentando. Isso não foi uma coisa premeditada, epá, vamos fazer isto, esta vai ser a nossa receita para o jogo dos Devils. Preparamos sim muito bem, foi muito trabalho de casa, muita tape, a defesa estudou tudo que tinha para estudar, o ataque estudou tudo que tinha para estudar. Eu, na altura, estava a quarterback, tinha a vossa defesa tudo muito bem estudada, que isso é que me passou muita confiança em jogar. Apesar de nesse jogo estava lesionado, estava com o meu ombro por um triz, estive a jogar mesmo a proteger o meu ombro, mas já estava com a lição bem estudada. Ou seja, já sabia onde é que eu tinha de atingir, onde é que eu tinha de jogar, e com isso, ao decorrer do jogo, começamos a ficar cada vez mais confiantes, porque as coisas começaram a acontecer, começaram a dar certo, que se calhar foi das outras vezes, nas finais, que não acontecem. Faz-se as coisas às vezes da mesma forma, tudo igual, mas não calha bem. Às vezes porque questões que uma pessoa nem sequer pensa, às vezes faz tudo para correr mal. Como foi, por exemplo, na final contra os Devils, que íamos com o mesmo mindset, mas infelizmente nada nos saía bem. Claro. E às vezes vai dar um detalhe para as coisas desmoronarem-se. Mas nesse jogo fizemos muito bem o nosso trabalho de casa. Os coaches insistiam muito para seguir o plano de jogo e assim o fizemos. E depois, quando as coisas começam a dar certo,
o nível de confiança começa a subir, as pessoas começam a arriscar mais, começam a pensar mais, depois vai calhando certo, vai acontecendo, claro, fruto de treinos, e depois foi sempre a seguir a onda que estávamos a levar no jogo, e depois acabou, pronto, com a nossa que lembro-me que fiquei sem voz nesse jogo de tanto festejar, cheguei a casa simplesmente estava sem voz, porque até mesmo durante o jogo, a festejar com os colegas, notava-se que o pessoal estava a acreditar desde o primeiro TD, já estavam a acreditar. Se calhar isto, penso que nós é que marcamos primeiro nesse jogo. Não sei se Foram, sim. estou em erro. Sim, Foram. lá está. O marcar primeiro trouxe-nos imensa confiança. E eu acho que talvez desse ponto aí as coisas tenham descalado sempre para chegar sempre para melhor. Yeah. É verdade, é verdade. Não, lá está, não é um jogo que eu tenha tantas boas memórias, mas percebo perfeitamente, pá, e faz parte do futebol americano, nós ganhamos alguns, perdemos outros. Quando Temos temos a jogos. mentalidade que tu estavas a dizer, de irmos sempre com a melhor mentalidade, e com uma preparação, obviamente, também bem feita, eventualmente há dias que são nossos, há outros que não são, e esse jogo foi, obviamente, vosso, e foi uma vitória justíssima. Eu tenho, pá, lá está, tenho não guardo tantas Custa, né? boas memórias, custa, exatamente custa, mas a realidade é que vocês foram uma melhor equipe e prepararam-se melhor para o jogo e mereceram completamente essa vitória. E, e agora aqui perguntar-te um bocadinho, mais na vertente de os Mets, obviamente têm todo este alinhamento que temos estado a falar, de toda a mentalidade que trazem, da abordagem que têm, da cultura que foram desenvolvido. E os Mets são conhecidos por ser uma equipa defensiva, uma equipa não é defensiva, e se calhar quem tiver no ataque dos Mets agora quer-me bater por eu ter dito isto, mas uma equipa agressiva do ponto de vista defensivo. De onde é que vem essa mentalidade? É uma mentalidade que também está desde o início nos Mets, de ser uma equipa aguerrida, sempre cara na cara, olhos nos olhos dos seus adversários, Sim, sim, sim. podes-me falar um bocadinho disso? Isso sim, isso vem desde o início dos mates. Eu não me lembro dos mates terem facilitado alguma vez nessa parte, nessa vertente de ser muito agressivo em termos defensivos. Pouco por culpa do nosso treinador na altura, agora joga nos Cruzeiros. O Train, não é? Exatamente, o treino, que na altura foi construída a defesa dos Mets um bocadinho à imagem dele, e ele fez um excelente trabalho nos Mets, ensinou tudo que podia ensinar, a mim também, devo muito a ele, pelo que sei do futebol americano. Passou isso sim, essa raça à defesa dos Mets. E depois isso foi-se construindo, porque a partir do ano zero as coisas vão se construindo. Entram saem outros, mas a garra continua. Se calhar quem chega agora não sabe porquê, mas acaba por entrar na mesma na onda. E depois isto já não se vai perder. Nós temos de ser uma equipa agressiva a defender. Temos de ser. Isso vamos sempre ser. E faz parte do que são os mates, porque sempre que me lembrava sempre que lembro de jogos, as equipas temiam jogar contra nós. Entrávamos no campo e sentíamos que estávamos num campo de batalha. Foi sempre isto que nos foi passado, foi sempre isto que nos foi incutido. Nós vamos aos jogos para ganhar, e essa é a mentalidade que temos sempre em todos os jogos, em todos. Quer jogos com equipas mais fortes, quer jogos com equipas mais fracas. Nunca facilitar, mesmo que são equipas mais fracas, às vezes acaba por acontecer sem uma pessoa perceber, mas a ideia é sempre nunca tirar o pé do acelerador, é fazer o máximo de cada um, e foi isso que nos foi sempre incutido. Temos de dar o nosso máximo, daí o hard work, no excuses. E até nos treinos,
porque os nossos treinos eram duríssimos, Uhum. duríssimos. Uma pessoa que aguentasse os nossos treinos já estava pronto para, para qualquer tipo de batalha. Até digo um bocadinho que os treinos têm de ser muito mais difíceis que os jogos, e nos MUTs assim o era. Notava uma diferença enorme para os treinos, dos jogos para os treinos, na grande parte dos jogos. Claro que havia outras equipas que davam também muita luta, que também as Sim. defesas equiparavam-se às nossas defesas. Por nós nos treinos, a ofensa às vezes nem sempre saía bem, porque estávamos a treinar se calhar com a melhor defesa, ou das melhores defesas do campeonato. E nem sempre era fácil. Claro, Desde a claro. altura em que eu era tight end, depois passei para quarterback e continuou na mesma a ser difícil. Sempre houve aquela competição nos treinos, offense e defense. E Eu muito ia-te grande perguntar, mesmo. eu ia-te perguntar isso. Como é que era, porque vá, vou dizer que a defesa tinha maior protagonismo, vá, ou era mais, os mates eram mais conhecidos pela defesa, mas sabendo que tu estavas no ataque e que jogaste e disseste agora como tight end e depois passaste para quarterback, como é que era estar no ataque dos mates? Ou como é que era essa relação nos treinos entre ataque e defesa? As coisas corriam sempre bem ou havia ali de vez em quando algumas faíscas, vá. Não era fácil. Faíscas há sempre, porque quando o nível de competitividade é tão grande, tende a haver faíscas. Se não houver, alguma coisa não está certo. Yeah. Tem de haver uma pessoa a chatear-se porque não consegue fazer, tem de haver outro a gozar porque não está a deixar o outro fazer. Vai haver sempre, e depois dos treinos, um a falar com o outro que não conseguiu fazer aquilo que basicamente foi zero no treino, e depois já no próximo treino a pessoa já vem toda motivada para fazer melhor e deixar o outro envergonhado. E foi sempre aí a competitividade saudável, claro, nunca escalou nada assim de grave, mas é aquela competição saudável, mas que houve sempre, principalmente quando havia Oklahoma Drills. Aí é que era uma festa, tipo, toda a gente vivia para aquilo e aquilo era incrível. Aí é que se via, separava os putos dos homens. Yeah. Mas sempre tivemos uma dinâmica interessante nos treinos e sempre com competitividade no máximo, porque não era fácil, mas estar na offense dos Mets sempre foi incrível. Já joguei com muita gente, já passaram muita gente pelos Mets, cada um trouxe individualidades, cada um trouxe características diferentes. Claro. Uma pessoa também sempre vai aprendendo coisas novas, e sempre foi incrível. Mas a altura que mais gostei de jogar como Tyrant foi quando tinha aquele set de receivers que era eu, o Jesus e o Chris. Sim. Basicamente éramos três torres ali no meio, que o mais baixo penso que tinha 1,94 m, que era o Chris, acho eu. Ou seja, sempre que entrávamos em campo, aquela sensação de as torres estão aqui. Deu imenso gozo jogar com eles, e infelizmente o Jesus já não está e o Chris também já não está, mas tenho imensas saudades daquela época em que, pronto, estávamos os três ali a jogar e divertíamos imenso. É verdade. Eu por acaso também me lembro dessa altura, que era sempre difícil de perceber quem é que. Para já porque não havia corners com o vosso tamanho, vocês eram os três Exatamente. enormes. E então havia sempre ali alguma dificuldade em quem cobrir, onde ir e tudo mais. Mas pronto, olha, estamos a chegar aqui ao final aqui desta nossa conversa, e eu queria te perguntar um bocadinho agora, é do futuro, aqui o futuro dos Mets. O último ano foi ingrato para todos nós, não é? E para todos que estamos ligados e estivemos ligados ao futebol americano em Portugal. Mas o que é que os Mets têm estado a fazer e o que é aqui um bocadinho a perspectiva futuro da equipa dos Mets para os próximos tempos? Como podes partilhar isso um bocadinho connosco? Sim, pronto. Honestamente, logo a seguir ao início da pandemia aqui em Portugal,
tivemos, pronto, como todos, tivemos de suspender as atividades e os Mets pararam por um tempo um bocadinho mais longo que as outras equipas, porque as outras equipas ainda voltaram a treinar nos intervalos, mas os Mets assim decidiram não o fazer. Acabamos por parar um tempo maior, mas já estamos agora a preparar a próxima época. Os Ok. Mets têm a intenção de voltar dentro em breve. Vamos começar com os treinos semanais dentro de muito em breve. Aproveito já esta dica para quem estiver a ver e quiser experimentar o futebol americano aqui no Porto. Dentro em breve teremos mais notícias. E vamos entrar outra vez com a mesma mentalidade que sempre tivemos, que é de contra tudo e contra todos. Um bocadinho como disse no início, mas sempre com a mesma raça e com a mesma ambição. Sim, e os Mets também fizeram uma coisa, desculpa, e desculpa interromper, Brian, que é também apostaram na formação, certo? E também apostaram sempre numa Exatamente. vertente também de chegaram a ter futebol americano feminino. Isso é uma aposta também para o futuro ou para já vão se focar aqui novamente a tentar, depois desse ano de paragem, arrancar com a equipa sénior como principal foco? A parte da formação pronto, a parte é muito, muito importante. Os Mets, estão ligados à Amers Academy, que faz parte Uhum. dos Mets. Estamos nessa parte da formação ainda, eles estão ativos, estão a ter treinos semanais. Também quem quiser experimentar que pode contatar a Amers Academy. Porque a formação não vai deixar de ter espaço nos Mets. Claro que primeiro arrumamos a casa para o regresso à competição dos séniores, mas a formação vai estar sempre aliada, vai estar a andar lado a lado com os séniores, porque se repararmos, os Mets tiveram grandes jogadores, ainda têm grandes jogadores que vieram do flag, que é da parte da formação, e isso tem sido indispensável para os Mets. Tivemos o jogador como o Fábio Castro, que veio da formação dos Hammers. Tivemos Ricardo Cunha, também da formação dos Hammers. Francisco Pereira, também da formação dos Hammers. Ou seja, esses jogadores, neste momento, são jogadores já no nível superior à média. E queremos continuar a ter esse tipo de contributo para a formação. E a nossa ideia é sim continuar com a equipa feminina e também a formação. E pensar cada vez num panorama maior para a formação, porque é o futuro. Porque quer queiramos, quer não, os velhos já começam a estar cada vez mais velhos e para praticar o futebol americano começa a ser cada vez mais difícil. E temos de pensar, tanto os Mets como penso todas as equipas, devem começar a ver as coisas um bocadinho nessa vertente, que é Não, ter formação, que é uma ajuda incrível, e até para cativar público, pais começam a ver mais. O segredo está também um bocadinho na formação. Penso que muitas equipas já começam a fazer, a ter um projeto mais sério para a formação, e assim o desejamos continuar a fazer. não, é verdade, é fundamental. Eu, por acaso, nós estamos a gravar isto aqui, eu vou dar aqui um disclaimer, nós estamos a gravar isto no dia 2 de junho, e o episódio vai ficar disponível no domingo, dia 6, pá, e no dia 5 vai sair um episódio, que era o episódio que ia ter sido a semana passada, mas infelizmente tive que adiar, por isso é que vamos ter aqui dois seguidos, sábado e domingo, ligados ao futebol americano em Portugal. E o episódio de sábado, eu vou dizer aqui porque isto só vai sair depois, é com o Josué Martins, que é o jogador que teve nos Algarve Pirates, depois nos Sharks,
e está atualmente nos Navigators. E ele, tipo, ele tem uma história incrível, porque ele começou a jogar futebol americano com 47 anos e hoje em dia tem 57 e ainda joga e quer jogar. Mas é e vai exatamente contra isto que estás a dizer, e não há Josués em todos os lados, não é? Por Exatamente, isso, exatamente. nós temos é que trabalhar muito a formação, como tu estavas a dizer. E tu disseste os nomes do Fábio, do Ricardo, do Francisco, que são 3 jogadores que fazem parte daquilo que é os Muds, que é uma equipa jovem, aguerrida, capaz. Infelizmente o Francisco tem tido algumas lesões, eu espero que ele consiga ficar 100% saudável, porque tem uma qualidade tremenda. Mas a realidade é que essa vossa aposta nessa formação e essa parceria com os Hammers deu-vos excelentes jogadores, e as equipas que apostem nesse âmbito, não é, da formação, certamente que vão ter também bons resultados a longo prazo. Exatamente, exatamente. Pronto, olha, Brian, muito obrigado uma vez mais aqui pela tua disponibilidade. Obrigado. Eu espero que vocês regressem aos treinos, como estava a dizer brevemente. Quem quiser também, obviamente, ficar a par disso, do futebol americano na região do Porto, eu depois, na altura, vou também querer falar um bocadinho sobre isso e também ajudar na divulgação, porque depois deste ano parado vamos ter que nos ajudar todos novamente um bocadinho. Exatamente, exatamente. E por isso esperemos que o futebol americano em Portugal possa voltar a ter mais participantes e mais pessoas a efetivamente praticar a modalidade em Portugal. Obrigado uma vez mais, Brian. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Tudo sobre Futebol Americano, o podcast da Off-Season, onde vamos continuar ainda com episódios durante os próximos dias. Depois já sabem, uma ligeira interrupção de 2 semanas. Em julho continuamos com episódios de 32 dias, 32 equipas na NFL. E depois no início de agosto ainda temos os últimos episódios, sendo que depois vamos passar para o podcast da NFL 11, que é onde iremos estar todas as semanas para falar sobre a NFL ao mais alto nível. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.